Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações a todos vocês que me acompanham, começando mais esse programa Mistérios do Universo. E eu quero agradecer a todos, que estão mandando e-mail para mim, que estão mandando mensagens. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando esse canal, que estão apoiando todo esse meu trabalho. Agradeço imensamente a todos vocês que estão, de uma forma ou de outra, ajudando também a gente a evoluir. Para quem não me conhece, eu sou o Tony Hitchell e estou aqui no Brasil fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho muito grandioso de despertar de pessoas, tanto no sentido informacional, quanto no sentido de atendimento a essas pessoas. Pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo demais, pessoas que estão tentando achar algo mais na vida delas, fugindo dessa questão que a gente chama sistemática, O que é sistemática? Quando a pessoa está presa num sistema, então ela consegue só ver o novelo de lã. Sabe quando você perde a ponta da corda, Você perde o fio da meada, como é falado na gíria. Então você só consegue ver o novelo, não consegue ver o fio da meada. E essa é uma visão sistêmica, você olha só aquela bola, só aquele sistema, Então as pessoas conseguem ter essa proeza, infelizmente, pela manipulação que há na mente delas. Então as pessoas conseguem ter uma grande proeza em ficar parado num sistema. E é uma proeza porque o que fizeram na mente das pessoas é justamente transformar o cérebro da pessoa como uma gelatina, ligado a um sistema onde não há possibilidades, não há perspectiva, não se consegue pensar fora da caixa, não se consegue avaliar um negócio diferente. É mais ou menos assim, Se você tem um martelo na mão, todos os problemas são prego. Como fala um marceneiro amigo meu, Então tudo ele resolve no prego, no martelo e prego. É mais ou menos assim. Então as pessoas ficam muito fechadas nesse sistema, elas não veem outra solução. É como, por exemplo, você tentar resolver um problema técnico com uma outra técnica que não tem nada a ver, Então, por exemplo, o cara é um encanador e vai resolver um problema elétrico. Ele não tem capacidade de resolver problema elétrico, não tem um princípio. Pode ser que o cara conheça as duas coisas, não é isso que eu estou falando. Há pessoas extremamente competentes que são autodidatas e dominantes em diversas áreas e setores de sua vida. Mas eu estou falando de uma pessoa que é limitada. Então, se o sujeito é encanador, ele vai achar que o princípio da tomada é igual a uma torneira, e não é. Olha que interessante isso. São exemplos que eu estou dando no cotidiano. E assim está acontecendo com as pessoas. Elas não têm a possibilidade de ver algo mais, de ver além, de ver através das nuvens, de ver através do sistema. E isso entristece muito, porque a gente vê uma humanidade, hoje são mais de 8 bilhões de pessoas, e grande parte dessa humanidade, a gente percebe muito isso nos países latinos principalmente, onde a maior parte das populações, infelizmente, elas não têm acesso nem a saneamento básico, Tem muita gente que não tem nem o esgoto sendo tratado, não tem nem a água da torneira limpa. Tem pessoas que não têm nem uma casa decente para morar, Quiçá dela ter um estudo para fazer, ou dela ter uma perspectiva de vida melhor. Olha o que fizeram com a população, Ela tem que brigar para sobreviver.
né? Eu olho, por exemplo, o Brasil, como é caro o custo de vida brasileiro, como ele é alto, né? Comparado com o que você tem de retorno nesse custo de vida. Então, sabe, impostos, por exemplo, você paga e o retorno o que que é daquilo? Nada, né? Então a coisa é muito severa, justamente para deixar as pessoas presas numa visão sistêmica, em algo que é um sistema. Então, essa pessoa que sofre, ela não consegue ver uma perspectiva maior, né? Ela não consegue entender que ela pode fazer algo diferente daquilo. Recentemente fiz um programa aí ao vivo, eu falei das pessoas da quarta revolução industrial, onde elas não conseguem ter uma perspectiva de uma revolução diferente na vida delas. Ela ainda está acessando um mundo tridimensional, um mundo limitado, e ela não consegue perceber que algo está mudando, que aquela profissão, por exemplo, não existe mais, existe uma outra profissão no lugar, errado ou não no sistema, como eu falo, mas é o que temos, né, para sobreviver. E a consciência, independente da sua classe social, da sua questão religiosa, independente do que você for, independente da sua raça, ela é válida para qualquer cidadão, qualquer pessoa que está no planeta Terra, qualquer terráqueo, porque isso traz a limitação a um patamar menos duro e você começa a achar o fio da meada, abrir os novelos dessa lã aí que amarraram você. E é como se de repente você se destacasse diante, ali como se fosse uma flor de lótus, né? Do meio do lodo você renasce. Aliás, o mantra Om Mani Padme Hum, né? Quando a gente vai visitar, né? A gente vai lá para o Tibete, vai para a Índia, a gente vê muita flor de lótus, né? É muito comum ver aquele. E ela vem do esgoto, por que pareça, a flor de lótus parece uma Vitória Régia aqui do Brasil, só que menor, e ela nasce do esgoto. E ela sai tudo suja assim do esgoto, e ela, pof, ela abre limpinha, uma flor bonita, né? É muito lindo isso quando a gente vai para essa parte do planeta, né? Onde está ali a Caxemira, a parte do Tibete, toda aquela região. É muito bonito, pessoal. Nascendo do meio do lodo, no meio do esgoto, de repente, puf, ela surge. É o que a gente fala, o que a sociedade tem que fazer, o que as pessoas devem fazer. Esse renascimento. E aí sim ela começa a crescer na vida. Mesmo às vezes ela não tendo instrução, mesmo ela não sendo uma pessoa que estudou, que se formou, porque aliás, isso é uma coisa meio estranha também de se falar, né? Foi pregado que você tem que ser alguém na vida, você tem que fazer uma universidade, tem que fazer um monte de coisa. E tem hoje, por exemplo, no Uber um monte de engenheiros, né? Um monte de pessoas que não conseguiram ter êxito porque elas precisam sobreviver e estão no Uber. E tem um monte de gente, às vezes, que não tem curso nenhum, não sabe nem assinar o nome, e estão aí com 3, 4 casas de aluguel, com carros, com famílias. Né? Então, essa perspectiva acontece porque a pessoa começa a ter uma posição de vida diferente. E essa posição que a gente fala é uma posição mais holística. Né? E você vê realmente a vida de forma holística, de forma aberta, de forma muito mais ampla. E quando a gente fala em holístico, por exemplo, aqui na rádio, as pessoas vão pensar que é algo místico, algo ligado ao misticismo, ligado, como que se diz, ao esoterismo. Não. É, holístico, já vem na palavra holo, que é todo. Né? Então você tem uma visão ampla do tudo, do todo, dos acontecimentos. Então, por exemplo, se você vai falar de manipulação de massas, então você vai escutar uma música, você vai tentar entender o que tem nessa música. Será que é apenas para vender CD e intuir alguma coisa? Ou essa música é para outra coisa? Quando alguém vier te oferecer algo, você vai começar a pensar de uma forma holística. Peraí, para que serve isso? O que essa pessoa quer? Né? Por exemplo, um contrato, quando você vai assinar, o que está escrito ali naquele contrato? Uma própria igreja que você vai frequentar, como que estão falando de Deus, como estão falando do nosso guia, né? Então tudo isso aí você começa a indagar, não no sentido de ser chato, não é isso, pessoal, mas no sentido de ver uma visão do todo. Então, quer ver uma coisa prática? Quando você está naquele almoço de domingo e você tem um parente que vai pedir algo para você, é comum, né? O sujeito mais próximo é você, aí a pessoa vem e vai pedir algo. Qual é a segunda, terceira, quarta, quinta intenção que existe? Você já faz isso. Você vai ter uma visão holística. Peraí, ele quer tal coisa porque ele quer isso, isso, isso. Então não é só no sentido de você se proteger ou se preparar, mas às vezes no sentido de você até ajudar as pessoas. Você pode realmente, uma parte holística, ver o que realmente é adequado para aquela pessoa que está pedindo para você.
E eu falo claramente que quem domina um sistema tem essa visão holística, principalmente por isso que ele vai para o sistemático, né? Para a visão sistêmica, porque ele vendo o todo, ele vai reduzir no micro, né? Toda aquela situação, macro para o micro, para fazer tudo aquilo lá funcionar e limitar as pessoas. Então, o despertar do ser humano é pensar fora da caixinha e é o holístico, né? Então, o holístico te faz você ver algo no reino das possibilidades. E esse reino de possibilidades, ele é muito abrangente. Então, o sistema, por exemplo, ele cria a coisa ligada assim. O A ou B, né? Um ou dois, ou é sim ou é não, né? Sempre a dualidade, é o sistema dual. Então existe, por exemplo, o senso, o contrassenso e depois tem o consenso, não é assim? Né? Quando você está falando com alguém, existe o diálogo entre as pessoas, né? Depois do diálogo você tem a síntese desse diálogo. Então sempre são duas coisas, sim ou não e o resultado dela. A questão é, qual que é o resto disso? Então, como que a gente pode viver numa questão de informações, de possibilidades, se você está preso num sistema que é dual? Né? O 8, por exemplo, que é um símbolo infinito, que é muito utilizado por sociedades secretas, ele, além do significado do símbolo do infinito, ele tem o significado da dominação. Ele está sempre ali virando no mesmo lugar, na mesma coisa, no mesmo sistema, fechando um círculo, né? E esse círculo dando volta toda hora. Isso é o 8. Né? Ele, embora seja um número que a gente fala que é o número de sagrado, né? O número do equilíbrio, então essa vibração também tem esse lado aí. Então quando você começa a pensar dessa maneira holística, você entende uma coisa que eu sempre falo em consultorias, que todo problema a solução do problema está fora do problema. Nossa, que interessante isso, né, professor? Mas as pessoas não entendem isso. Quando a gente estuda, quando a gente passa por treinamentos, sempre tem essa brincadeira do mestre conosco, né? Ele sempre coloca algo que você fica lá, tentando achar a resposta dentro daquele problema. E a resposta está fora do problema, te obriga a pensar fora da caixinha. Em física quântica a gente fala muito isso. Só que quando falamos em física quântica, aí que entra o pulo do gato, né? Eu sempre falo. Tem muitos palpiteiros aí de física quântica, muito, muito, muito. E existe uma coisa que eu sempre falo, que chama-se enigma quântico. O que é o tal de enigma quântico? O que aconteceu com a física quântica para ela mudar totalmente a sua visão? De uma hora para outra, todo mundo se tornou especialista em física quântica, em possibilidades. E o que é isso, né? Senão, de repente, todo mundo fala, tudo é quântico, tudo é quântico. Não é bem assim, calma. Tudo é quântico desde que a gente segue uma premissa da física clássica cartesiana. E essa física clássica ela foi colocada para trás. Né? É uma física, por exemplo, medieval. Essa física ela foi deixada, foi abandonada. E as pessoas hoje elas querem ser mais que Newton, por exemplo. Né? Elas querem superar as leis da gravidade, as leis de ação e reação, né? As leis de movimento, as leis dos princípios de inércia. Todos os princípios Newton cartesianos elas querem passar por cima, achando que elas podem ser mais até que Deus, né? Nesse mundo que foi criado. Olha que ponto chega da inversão, da anomalia humana, que é um dos itens que eu sempre estudo da raça humana, né? Faz parte desse tema Mistérios do Universo. Então houve um rompimento muito grande, uma reinvenção da ciência nesse ponto. Existe o pai da física quântica, né? Que é o Richard Feynman. Esse sujeito, ele fez parte até do projeto Manhattan, foi um grande físico, né? É um matemático, uma pessoa extremamente competente naquilo. E até ele falava, né? Ele morreu novo, ele morreu com 69 anos com 2 cânceres, bem novos, ninguém sabia como resolver aquele problema de câncer. E aí até ele falava, né? O triste não é morrer, o triste foi morrer 2 vezes, né? Foi a última frase que ele falou no leito de morte. O triste é morrer 2 vezes, então é melhor morrer uma vez só que já está bom. E ele trouxe bastante sabedorias, e ele com toda a cabeça, porque ele foi um gênio, né? Desde criança ele via equações matemáticas e fazia assim uma coisa maluca aquilo, né? A cabeça dele pensava de uma forma holística, não de uma forma sistêmica. Por isso que ele estudou muito física quântica. E ele falava,
a física quântica é tão complexa que até nós não conseguimos entender. Existem hoje preceitos de física quântica que têm mais de 20 interpretações diferentes, 25 interpretações diferentes, para o mesmo princípio. Então olha como isso é delicado, falar que a pessoa entende, falar que algo é profundo, é muito delicado. Então existem pessoas que são de uma linhagem nos estudos quânticos que elas ainda se adaptam, né, na questão do passado, tentando trazer o passado para cá. Não desvinculando dos conhecimentos antigos da humanidade, que, como eu falei, talvez por alguma questão de sistema, fecharam tudo, né, e hoje todo mundo é especialista em física quântica e a física clássica ficou para trás. E os preceitos as pessoas esqueceram. O que aconteceu com os físicos antigos que trouxeram tanta novidade? Será que aqueles físicos, por exemplo, os povos árabes que estudavam tanto o universo, olha lá as constelações de estrelas, tem tudo nome árabe, né? Aldebaran, por exemplo, olha que nome lindo, né? Então, tudo isso daí não pode ser deixado para trás. Os povos... Vocês acham que o povo antigo andava com um pedacinho de pedra, tacape, fazendo uga-uga? É uma das coisas que eu sempre falo em pesquisas. O povo antigo era muito sábio, né? Recentemente a briga que nós tivemos foi com o povo que eles falavam que o ser humano mais antigo é o de Neandertal, né? E vem aquela teoria da evolução que é uma mentira, né? O princípio evolucionista, né, do Darwin, que até ele errou algumas coisas, que fala que de repente que a sua bisavó, sua tataravó era um macaco. Será que o ser humano evoluiu dessa maneira? Né? Então será que você veio do homem das cavernas? Agora descobriram, por exemplo, que os índios brasileiros usavam resinas de árvore para trabalhar nos dentes. Então eles eram dentistas também. Olha que interessante. Será que eles eram tão uga-uga que nem as pessoas falam? Nem existia uma inteligência, existe até hoje. Você vai lá, por exemplo, para o Peru, né, para Machu Picchu, aí tem uma redoma ali de plantações, né, onde existem vários níveis, o negócio é grande, porque ali influência de umidade, influência de altura, né, de ventos, cada semente vai dar uma germinação diferente. Aí vai o povo europeu, né, espanhol, que colonizou ali de novo, todo aquele povo, eles olham, joga fora a cultura inca e fala que aquilo é um anfiteatro, é um teatro a céu aberto. Então, olha a visão como é mudada. Então os povos antigos tinham muita inteligência, e basta ver o povo Atlantes, né? A ponta onde chegou essa inteligência, a ponta é a grande inundação, e é algo muito profundo para a gente falar, né? Mas Atlântida existiu, olha aí, nome do oceano Atlântico, e o que aconteceu depois disso aí, né? A coisa é muito delicada, a coisa é muito interessante para a gente começar a ver por outro ângulo. Então, jamais podemos desperdiçar essa sabedoria antiga, que ela foi trazida para nós. Você vai para o Egito, por exemplo, o cientista olha para a pirâmide, né? Hoje o Egito é mais fechado. Quando eu fui para lá, era muito aberto. Eu tive grandes privilégios de olhar coisas muito especiais no Egito, ali na África. E os cientistas vão lá e com a visão sistêmica, ele acha que teve uma serra mármore que cortou os blocos, com guindastre, com plano inclinado, aí fizeram tudo aquilo acontecendo. Fizeram as pirâmides. Não é bem assim, tem que ter uma visão holística, pensar em algo maior, mesmo que a ciência não comprovou ainda, mas existiu, né? Pega o próprio conterrâneo meu lá, né, de Florença, Leonardo da Vinci. Nossa, a cabeça de um Leonardo da Vinci não dá nem para acreditar o quanto era holística, porque ele fazia desde os manuscritos, escrevia de trás para frente, ele criava máquinas, ele pintou a Mona Lisa, pintou a Gioconda, né, fez tanta coisa maravilhosa, inventou avião, inventou helicóptero, inventou plano inclinado, inventou a rosca. Olha quanta coisa interessante que ele fez. E tudo num período renascentista, onde não existia o computador que tem hoje. Mas a cabeça dele era totalmente aberta, ele acessava esses reinos de Badagas que eu sempre falo, os princípios herméticos, ele conseguia entender tudo aquilo, e a visão dele era muito grande. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Então, todo esse conhecimento não pode ser jogado para fora. Tem um professor de matemática, hoje ele é um dos caras mais cabeças também que tem de matemática, de física, e é um dos pesquisadores também de física quântica, né, que é o Wolfgang Schmidt. E o trabalho dele é muito interessante para você pensar, né, porque
ele faz hoje ele já está mais velhinho também, mas ele faz menções dessa ligação antiga com a física quântica atual. Ele faz essa ligação. E o que aconteceu? O que quebrou nesse meio de caminho? É um cientista que é muito interessante para você pesquisar e pensar e ler os livros dele. Só que os livros são muito pesados, né? São livros grandes. Por exemplo, tem um livro dele que chama Sabedoria da Antiga Cosmologia. Olha que interessante esse tema, né? Falando justamente sobre esse desligamento que houve da ciência antiga com a ciência moderna. Ciência e Mito é um outro livro muito interessante do Wolfgang Schmidt, né? Falando justamente sobre os mitos que foram modificados da ciência para chegar num resultado. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão do buraco negro, né? Muito interessante também, depois vocês olham lá no canal. Bom, pessoal, o que eu quero falar realmente é que tudo isso gera uma confusão muito grande no ser humano. E acaba, como eu falei no começo do programa, acaba criando menos possibilidade, menos situações onde você pode expandir a sua vida. E o seu mundo acaba ficando muito pequeno, né? Eu falo da minha teoria dos quadradinhos, onde você vive o mundo só nos seus quadradinhos. É o quadradinho do trabalho, é o quadradinho da escola, é o quadradinho da família. E o mundo é muito mais que isso. Você acaba vendo o mundo pela tela da sua televisão, né? Você acha que o mundo é só aquilo, mais nada. Eu comento muito sobre isso também nos programas. E ainda te cria um mundo onde fala que você é Deus, que você é um co-criador da realidade, que é uma outra mentira, né? Esses filmes aí, O Segredo, tudo isso aí é tudo maior mentira, pessoal. E as pessoas acreditam que aquilo lá é física quântica, aquilo lá não é. Aquilo lá é uma sugestão, que algo vai acontecer, não é assim que a vida é. Né? Como eu falei, né, no que eu falei dos ambientes, não é você acreditar que as coisas vão acontecer. Existem posturas para que a coisa aconteça. Então, uma das posturas é você mexer no seu campo energético, já é um grande passo, porque você está contaminado energeticamente, você está cansado, você está sem campo energético, seu campo está alterado, você está fraco. Como que você quer seguir para frente? Você está pensando em terceira dimensão ainda, e você tem um manancial de informações de quarta dimensão acontecendo. Isso já era previsto. Quando eu comecei as pesquisas quando eu era mais jovem, eu falava, não é possível. Será que vai acontecer isso no futuro? Será que vai? E está acontecendo. Eu sempre falo que está vivendo um momento da história. Então, veja aí os meus trabalhos, né? Eu vou pôr um anúncio aqui para você entender um pouco sobre isso. E você vai entender as áreas que eu atuo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Bom, pessoal, acessando o site ali, Web Terapias, você verá um pequeno release das coisas que eu faço, que são extremamente corretas, extremamente voltadas para a sua evolução, né? Então, a relocação quântica energética já está bem explicado ali, você lê no site Web Terapias, é muito grande o que está escrito, vale a pena você ler para entender o que eu quero chegar. Vem de uma coisa muito sagrada, criada por mim, mas que ela traz uma informação sagrada do planeta. Tem também os atendimentos de equilíbrio energético, que eu posso fazer à distância através de holografia. Olha que interessante, onde você sente resultados mesmo no seu campo energético. As pessoas relatam coisas interessantes acontecendo, e mesmo quando não relatam nada, ela não é específica realmente para algo, mas quando não relata nada, elas percebem que algumas coisas acontecem na vida dela, como sincronicidade, como acontecimentos mais interessantes para a mudança da sua vida. Tem também a questão dos ambientes, né? O atendimento ambiental, que eu já falei no programa anterior, contando sobre essa questão das energias do ambiente e realmente como eu posso analisar isso para você em diversos níveis, inclusive em locais que você vai comprar, locais que você vai habitar. Tudo é possível, porque existem possibilidades.
e também os outros trabalhos ali que você pode ver com mais calma no site Web Terapias. Eu espero que você agende sua sessão comigo, fique à vontade. E com certeza, pessoal, estamos vivendo no melhor lugar do mundo, no universo, é o planeta Terra. É o que nós temos hoje, essa nave mãe maravilhosa, onde as pessoas estão criando o caos para você desistir de tudo. E a vida é maravilhosa, pode ter certeza. Não existe nada mais sagrado que a vida. Por isso que nós estamos aqui, não desistindo de nada disso. Honrar a todos e pense muito bem no que eu falei hoje. Um grande abraço e até o próximo Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.